Nós teremos agora, senhoras e senhores, a palestra Bactérias para Controles de Insetos. Para tanto, nós convidamos mais uma vez aqui para o palco, ela que é pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a doutora Rose Monerá. Bom dia a todos. Então, estamos continuando o nosso painel de ontem, né? Então, eu vou apresentar um pouco o trabalho que a gente está fazendo, bactérias para controle de insetos, começar falando do que nós fazemos lá no laboratório. Então, nós temos uma coleção de bactérias de invertebrados. Começamos a montar essa coleção em 1988, fazendo um levantamento de todo o material biológico de várias regiões do Brasil. E hoje a nossa coleção conta com 2.700 estirpes de bacilos. Então nós temos bacilos thuringienses, temos bacilos esféricos, temos alguns outros bacilos também, todos voltados para o controle de pragas. Bom, a nossa coleção, ela está dentro do sistema de qualidade do Inmetro, a gente faz testes acreditados pelo Inmetro e ela é a primeira coleção do Brasil que é um centro de recursos biológicos. Então, quando a gente entrega algum material dessa coleção, esse material vai certificado. A gente tem um catálogo antigo e hoje a nossa coleção ela pode ser consultada via internet dentro do site da Embrapa. Bom, para que a gente tem essa coleção? O objetivo dessa coleção é que a gente tenha novas estirpes. Ontem, quando eu estava apresentando a palestra, eu falei da grande biodiversidade que nós temos. E é importante a gente conhecer essa nossa biodiversidade. Então, nós temos como objetivo ter novas estirpes para fazer com que elas virem novos biopesticidas, para que a gente tenha novos genes que muitas vezes vão ser mandados para outros grupos para serem inseridos em plantas. E também fazemos outros estudos para ver se essas cepas produzem bactericinas, antibióticos, antifúngicos, se promovem crescimento. Fazemos estudos de interação toxina, inseto, planta. E, mais recentemente, a gente começou a trabalhar com o uso sistêmico de bacilos thuringienses. E isso abriu uma porta para a gente trabalhar com o controle de insetos sugadores, que antes não eram passíveis de serem controlados com essas bactérias. Bom, e a gente faz prospecção para diversos alvos. Então, uma das nossas linhas de trabalho é na área de saúde pública. Então, a gente procura cepas que matem larvas de mosquitos, de insetos da ordem díptera. Então, a gente trabalha com Culex, com Aedes aegypti, fizemos algum trabalho com anófilis e com o simulídeo, que é o borrachudo. Trabalhamos na área agrícola com diversas lagartas, tá? Com Plutella, com Anticárcia, com Spodoptera. E na área veterinária a gente tem parceria para trabalhar com outros insetos que também são importantes nessa área, que seriam o Ophitopus japerinos, que é o cascudinho da cama de frango, e a mosca dos chifres e a mosca dos estábulos. Fora isso, quando outros grupos de pesquisa têm um problema, tipo Diaphorina citri, como aconteceu há um tempo atrás, a gente manda alguns isolados para que o grupo que trabalha com Diaphorina cheque se esses isolados poderiam matar esses insetos. Então a gente tem muitas parcerias aqui dentro do Brasil para fazer esse tipo de trabalho. E por que é importante a gente fazer prospecção? Então eu trouxe essa tabela aqui para os senhores terem uma ideia do que é o nosso trabalho. Então, por exemplo, para a Spodoptera frugipeda, nós testamos todos esses materiais ali naquela segunda coluna e ali está a dose que em laboratório mata essa lagarta. Então a gente vê ali, por exemplo, a cepa número C, ela mata numa dose de 6,3 nanogramas por centímetro quadrado, que é baixo. A gente já tem outras que matam com 22, com 1.900, ou seja, é uma variabilidade grande de ativos que a gente tem para matar. E para cada inseto a gente tem um comportamento diferente. Então, quando a gente tem um problema, a gente vai na nossa coleção e vê quais são os melhores alvos. E a gente também faz caracterização desse material. Então,
a gente estuda qual é a composição dos genes que codificam toxinas para matar esses insetos. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Bom, em termos de genes, a gente tem 3 genes que a gente isolou, assim, que são mais importantes. Esse CRI10, inclusive, ele está sendo inserido numa planta de algodão, pelo pessoal lembrar do algodão, tá? Para controlar o bicudo do algodoeiro. E nós não fazemos transformação de planta, mas os grupos interessados podem fazer usando o nosso material. E aqui é só uma amostra dos produtos biológicos que a gente desenvolveu em parceria com empresas. Então, temos lá o Bteoris, o Strike, todos eles para controle ou de lagarta ou de larvas de mosquito. A gente faz também um trabalho social, apesar disso não ser muito tema desse evento, mas eu quis trazer para vocês. No ano passado foi registrado o Strike Bio BTI, que é um produto para controle de Aedes aegypti, e a gente está com trabalho em Brasília, uma campanha chamada Show Mosquito, uma campanha onde a gente está fazendo educação, reordenação ambiental, uso de produtos biológicos, mas na verdade é um exercício de cidadania, onde a gente vai fazer isso tudo e usar, se for o caso, um produto biológico que a gente desenvolveu para matar a larva do Aedes aegypti. Então, na quarta-feira passada foi o lançamento da nossa campanha lá em Brasília, lá na Estrutural, que é uma cidade bem pobre de lá, né? E a gente está fazendo um trabalho com as crianças, criamos todos esse material visual, né? E a gente está disponibilizando toda a metodologia da campanha para outras cidades que queiram também fazer. Então, se tiver alguém interessado, depois eu posso passar o contato do pessoal do Sindicato dos Biólogos e da Associação dos Biólogos. É bem bacana. Bom, entrando um pouco no assunto que a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre as bactérias que matam insetos. Então, didaticamente, a gente divide essas bactérias naquelas que esporulam e naquelas que não esporulam. Já a gente vai ver o que é isso. Bom, as que são esporulantes, a gente tem as aeróbicas, que pertencem ao gênero Bacillus e correlatos, e a gente tem as anaeróbicas, que pertencem ao gênero Clostridium. E aí fazer uma ressalva. Dentro dos Clostridium, a gente só tem uma espécie, que é o bifermentante, que só mata mosquito, que eu nem vou falar muito a respeito, mas é só para exemplificar que existem essas bactérias. E temos também as bactérias que não esporulam, que são as serráceas, as pseudomonas, os streptococcus, os xenohábitos e a cromobactéria. E aí uma outra ressalva, muitas dessas bactérias, elas estão muito próximas a patógenos humanos, e elas são normalmente um pouquinho mais complicadas de produzir. Então acaba que o universo das bactérias que matam insetos estão mais dentro dos bacilos e gênero correlatos. Bom, exemplificando as que não esporulam, a gente tem a Pseudomonas entomófila, que é patogênica para díptero, lepidóptero e coleóptero, ou seja, mosquito, lagarta e besouro, larva de besouro. E a ação dessa bactéria é devida à produção de metabólitos. A gente ainda não tem produtos, mas ele é um material muito promissor para se controlar esses insetos. Uma outra bactéria que está sendo bastante usada é a Cromobacterium subexuda, que é uma bactéria gram-negativa, que também esporula, e que quando ela é fermentada, ela tem uma pigmentação violeta, e também quando no microscópio a gente observa que ela tem mobilidade flagelar. Bom, ela é tóxica, ela tem que ser ingerida por insetos, ela é bastante ativa contra coleópteros e lepidópteros, e aqui no Brasil o que a gente sabe é que ela tem sido utilizada para o controle de percevejos, tá? Tem algumas pessoas usando, apesar de que a gente no Brasil ainda não tem nenhum produto registrado. O produto registrado é esse Grandeva, nos Estados Unidos, e tem empresas aqui no Brasil pedindo registro desse produto. Ela é uma bactéria gram-negativa, cresce a 25 graus, em pH em torno de 6,5 a 8, e você precisa adicionar NaCl no meio. Bom, usa células vivas e tem também toxinas que são inseticidas. Tá? Existem pouquíssimos trabalhos no Brasil, os trabalhos no Brasil estão começando agora. Tá? É importante, inclusive, a gente verificar a ocorrência de estirpes nativas dessa bactéria aqui no Brasil,
mas até agora os trabalhos ainda são bem incipientes. A gente está pretendendo entrar numa linha para trabalhar com essa bactéria, né? Mas infelizmente a gente não tem ainda muita informação para dar sobre ela. Bom, então voltando lá, o gênero bacilos e correlatos, a gente tem aí bacilos cereus, thuringienses, lisinobacilos esféricos, penibacilo torquili, leishmorphus, larva e alva. Todos esses aí têm uma ou outra material que mata insetos. E uma coisa, todos eles produzem esporos. O que é o esporo? O esporo é uma forma de resistência da bactéria. Então, a gente começa o cultivo da bactéria colocando ela no meio de cultura rico, aí ela se multiplica, 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 até que ela termina com o meio de cultura, tá? E aí, quando esse meio de cultura começa a ficar escasso, os nutrientes começam a faltar, ela esporula. Deixa eu ver se eu consigo... Não. O pointer não está funcionando. Então, quando ela começa a formar o esporo, tá? Mais ou menos aqui nesse estágio, então ela cresce, 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 vai acabando o meio de cultura, ela vai formando o esporo, tá? E algumas delas, no caso do Bacillus thuringiensis, quando ele forma o esporo, ele começa a formar a toxina, que a gente chama de cristal, que na verdade é quem vai matar o inseto. Tá? Então a gente precisa que o meio de cultura contenha nutrientes bons, mas que no momento também termine esses nutrientes para ela terminar de esporular. E uma coisa boa de trabalhar com bactéria esporulada, que primeiro é bom da gente guardar, porque o esporo resiste à dessecação, então quando a gente coloca ele, deixa ele secar num papel de filtro, bem fechadinho, pode durar aí até 15, 20 anos, tá? E ele é resistente a 80 graus centígrados por 12 minutos. Então, se você tiver algum problema de contaminação, quando você está fazendo trabalhos pequenos de laboratório, você faz o que a gente chama de choque térmico, 80 graus por 12 minutos, né? E depois a gente coloca no gelo, a gente mata tudo e só fica com esporo, tá? Então é uma grande vantagem quando a gente pensa num processo de produção. Bom, os outros bacilos que a gente tem, penibacillus e o leishmorphus, eles causam a doença leitosa dos tipos A e B em coleópteros. E teve um programa muito bem sucedido para o controle de insetos, para o besouro japonês, mas infelizmente esse programa não foi para frente porque essa bactéria não era passível de ser produzida em grande quantidade. Parece que hoje já tem um método melhor, mas não é um método de você fazer isso facilmente. O outro bacillus é o esféricos, Lisinobacilos esféricos. Ele é muito bonitinho quando a gente olha no microscópio. Todo mundo gosta de ver porque ele parece uma raquetezinha de tênis. E ele também produz um cristal ali do lado. E esse cristal ele mata larvas de mosquito, tá? Então, a gente usou muito ele para fazer um trabalho no Acre de controle de malária. E a gente tem também produtos registrados à base dessa bactéria. E o interessante é que foi descoberto que essa bactéria também pode ser usada como biorremediador e também na solubilização de fósforo. Bom, o outro é o Bacillus laterosporos, né, breve Bacillus laterosporos, patogênico em insetos da Coleóptero, Díptero e Lepidóptero. E ele também é usado como probiótico humano, tá? É uma bactéria interessante, porém tem sido mais usada na parte humana. Bom, e aí, finalmente a nossa grande estrela, né, que é o Bacillus thuringiensis. É uma bactéria que causa doença em alguns organismos. O isolamento dele se deu em 1901. E até 1960, as cepas disponíveis dessa bactéria matavam lepidópteros, lagartas, né? Numa quantidade mais ou menos. Aí em 1960 foi descoberta uma super cepa, que é a HD1, e essa cepa é que está no produto de Pel, que é usada até hoje, tá? Aí em 1977 descobriram outras raças dessa bactéria que matavam insetos da ordem Díptera. Em 83, coleóptero. E os trabalhos foram se intensificando, e hoje, já vou mostrar um slide, a gente sabe que ela serve
para um monte de outras coisas. Ela é encontrada nos ambientes mais diferentes, a gente encontra no solo, a gente encontra em ambientes aquáticos, em cadáveres de inseto, e a vantagem dela é que ela é muito específica. Então, aquela ali que mata mosquito não mata lagarta, e a que mata lagarta não mata coleóptero, tá? Bom, hoje a gente estima que existam mais ou menos umas 50 mil estirpes de Bacillus thuringiensis espalhadas aí nas coleções do mundo. Quando a gente olha no microscópio eletrônico, a gente vê os cristais que são formados lá durante a esporulação, tem aquela forma lá de balãozinho, tá? E aqueles cristais ali são os que matam lagartas. Aqui no microscópio óptico, como que a gente vê, é bem fácil de identificar. A pessoa treinada no laboratório consegue ver isso tranquilamente. Bom, então, o Bacillus thuringiensis, ele serve pode ser usado de várias formas, né? A gente tem aí os bioinseticidas. Esses bioinseticidas, eles podem ser feitos com estirpes nativas ou com estirpes modificadas, que a gente melhora geneticamente no laboratório, e podem servir, como eu já falei, como doador de genes para as plantas transgênicas. E essa bactéria, ela produz aquele cristal que vocês viram ainda agora, ele pode ser composto de várias toxinas, tá? Então a gente tem lá as alfa-exotoxinas, que na verdade não estão ligadas ao cristal, mas estão lá presentes. A gente tem as beta-exotoxinas, que são produzidas por algumas cepas, não por todas. A gente tem as BIP, a gente tem as CIP e a gente tem também as delta-endotoxinas, que a gente vai falar já já. Bom, uma coisa importante. A gente não tem cepas que produzem tudo ao mesmo tempo. Então tem algumas que têm, algumas que não têm. Essa combinação de genes é totalmente aleatória. Agora, é muito importante que a gente não trabalhe com cepas que produzam beta-exotoxina. Inclusive, o Ministério da Agricultura exige que seja feito teste para demonstrar que o material que está sendo produzido não contenha essa toxina, porque ela é tóxica para vertebrados, tem efeito teratogênico e mutagênico, e é uma toxina que resiste a alta temperatura, tá? Então, tem poucas que fazem, mas a gente tem que ter atenção com isso daí. A gente tem as BIP e as CIP, que são produzidas na fase vegetativa, são muito interessantes, tá? E ajudam, inclusive, a ter sinergismo com algumas delta-endotoxinas que são do cristal. Então aqui, como eu falei, as proteínas CRI, elas têm, que são as do cristal, elas têm um espectro de ação muito grande. Então elas matam lagarta, ordem Lepidoptera, mosquito, ordem Diptera, besouro, ordem Coleóptera, hemípteros, himenópteros, gastrópodos e até células cancerígenas. Aí você vai me perguntar, puxa, aquela que eu estou usando na lavoura para matar lagarta mata a célula cancerígena? Não. Tá? São outras cepas que matam. E assim, eu gosto de falar do BT dando um exemplo assim, bem nada a ver. Quando a gente pensa num cachorro, a gente não tem o dálmata, o shih tzu, o chihuahua? Pois é tudo cachorro. Então o BT é a mesma coisa, é tudo BT, mas a gente tem a que mata a lagarta, a que mata mosquito, então a gente tem que pensar em coisas bem diferentes, porque a gente está falando de um universo enorme. Bom, aqui no caso as BIP e as CIP, que matam Lepidoptera, Coleóptera, Hemíptera, Coleóptera e até coisa que a gente não sabe para que serve, tá? E com relação à variabilidade genética, de novo, a gente tem 840 genes que codificam proteínas tóxicas, alguma coisa, que já foram sequenciadas. Tem os 840 dentro das cepas? Não, isso aí está combinado de 1 a 10. A gente já tem cepas que a gente encontrou 13. Então imagina essa combinação aí, tudo aleatório. Então a gente tem que fazer sempre o screening para ver o que é melhor, tá? E aqui, só para exemplificar, todo mundo pergunta, mas o que é um CRI1AA? Gente, isso aqui foi baseado na homologia das proteínas. Então, quanto mais semelhantes, mais esse númerozinho encontra. Então, por exemplo, quando eu falo do MACRI1 para o MACRI2, eu tenho 45% de identidade.
Quando eu falo cria um AA para cria um AB, eu tenho 78% de similaridade. Quando eu falo cria um AA e cria um AB, elas são 95% semelhantes. E quando eu falo cria um AA1, cria um AA2, eu tenho 98%. Aí vocês vão perguntar, esses 2%, o que são esses 2% de diferença? Esses 2% podem fazer toda a diferença, porque a gente vai ver já já o reconhecimento do receptor que está no intestino do inseto, a toxina, se dá num nível tão pequeno que esses 2% aí são muito importantes, tá? A gente vai falar já já. Bom, então como é que eles agem, né? Primeiro, o inseto come a bactéria que está lá na planta. Depois, quando ele comeu o cristal que está ali dentro do intestino dele, esse cristal ele é solubilizado pelo pH alcalino do intestino do inseto. Guarda que o pH é alcalino, tá certo? Então o pH alcalino vai fazer com que essa estrutura quadradinha, ela se abra, né? E fique nessa forma aqui, tá? Que a gente chama protoxina. Depois disso, ele é ativado pelas enzimas digestivas do intestino do inseto. Ou seja, aquela estrutura que era grande aqui, ela é cortada pelas enzimas. E quando ela é cortada, ela é reconhecida por um receptor que tem no intestino do inseto, que a gente não tem, tá? Bom, e aí depois disso, ela se insere na membrana do inseto, do intestino do inseto, abre um buraco e aí ela altera a permeabilidade celular das células do intestino do inseto. Então o que acontece? Começa a entrar água dentro da célula do intestino do inseto, a célula começa a inchar, até que chega um momento que ela estoura, tá? E quando ela estoura, o inseto acaba morrendo, tá? Durante esse período, causa alteração na bomba de sódio e potássio, problema da água. Nesse processo todo, a partir do momento que o inseto comeu até a hora que o inseto morre, quando a gente trabalha com manduca cesto, por exemplo, que é uma lagarta grande, a gente vê ela passar mal, ela vomita, ela tem diarreia, coisa mais feia do mundo. No campo a gente não observa isso, porque as lagartas são menores. Mas o tempo que isso leva para acontecer, dependendo da dose, pode levar até 20, 24 horas. Então, quando a gente começou a aplicar isso no campo, trabalhar com o agricultor, a gente avisava, você não vai ver inseto morrendo no dia seguinte, porque leva um tempo até acontecer isso tudo, tá certo? Mas depois que começa também não tem mais volta, tá? Bom, e aí o inseto morre. Eu trouxe aqui só para vocês verem, eu gosto muito dessa foto, apesar dela estar feia. Isso aqui é uma célula do epitélio intestinal do Aedes aegypti. Quando ela está infectada, olha o tanto que ela fica inchada. Então é que nem se a gente pegasse uma luva, né, cirúrgica, e sopra até que arrebenta tudo. Bom, dentro do intestino do inseto tem os receptores. Já foram identificados vários receptores diferentes. E uma coisa importante da gente falar, cada inseto tem um receptor diferente. Então, se eu pego a toxina, crio um AA, pode ser que seja a caderina na lagarta, na Spodoptera, pode ser que seja a LP numa outra, depende muito do inseto. A relação aí começa a ficar muito, muito íntima. E aí, isso é que faz com que a reação do inseto a essas toxinas seja diferente. Então a gente tem lá, eu trouxe aqui para exemplificar, Spodoptera cosmioides, eridane e frugiperda. Se vocês observarem as doses que matam, a gente vai ver que cada uma mata numa quantidade diferente, cada lagarta diferente. Isso é por quê? Por conta do receptor, tá? Então, tem uma variabilidade grande entre as espécies, a gente não pode extrapolar para tudo. E tem também, isso aqui é um
um exemplo que um trabalho que a gente publicou em 2006, mostrando que no caso da Spodoptera frugiperda tem diferença dentro da população. Só com a frugiperda que acontece isso. Então, quando a gente trabalhou com lagarta do Brasil, do México e da Colômbia, a gente ficou quase doido, porque a gente não conseguia, no universo de 15 mil cepas, saber quem matava mais, porque cada uma dava um resultado. E aí, quando a gente foi fazer os trabalhos para entender o que estava acontecendo, ali naquela primeira tabela, a gente mostra os receptores, e quando a gente tem uma situação assim e uma situação assim, é porque não tem receptor para a toxina. Ou seja, a população do México não tinha receptor para a toxina Crium B e a do Brasil não tinha para Crium D. Tá? Por isso que estava dando um resultado tão diferente. Então é importante a gente saber o comportamento de cada inseto que a gente vai trabalhar frente às toxinas BT. E foi proposto em 2014, que a gente também começou a ficar doido, porque começamos a receber lagartas de Spodoptera resistentes ao milho BT. Aí o pessoal falava, não é para usar bioinseticida em cima da lavoura BT. E aí começou a vir relato do campo. Está funcionando. A gente, mas não pode funcionar. Se está resistente a uma toxina, como é que o produto está funcionando? E aí, ao mesmo tempo, apareceu um trabalho que a gente colabora com esse grupo lá do México, da doutora Alejandra Bravo, mostrando que, na verdade, o Bacillus thuringiensis, os cristais que a gente tem, eles agem de duas formas. Eles são reconhecidos pelos receptores, tanto na forma de protoxina, quanto na forma de toxina. Vocês lembram lá atrás, quando eu mostrei que o inseto come, o cristal é solubilizado, depois é ativado, né? Então, tem esse mecanismo, mas também parte desse cristal não é solubilizado e se liga direto no receptor. Então, quando a gente usa um bioinseticida, a gente tem toxinas ali agindo de dois jeitos, tá? Como pró e como toxina. Então, também acho que só para lembrar, a planta BT, ela tem a toxina pura, ela não é protoxina. Então, a gente tem modos de ação diferentes. E aí a gente descobriu que estava funcionando, por quê? Porque a protoxina estava interagindo com o receptor. E isso a gente provou depois, né? No laboratório a gente foi fazer uns testes com as lagartas resistentes, comparando com a suscetível. E como vocês podem observar, presta atenção no intervalo de confiança, tá? Em valor absoluto, essa aqui seria maior. Mas quando a gente tem um intervalo de confiança assim, ou seja, eles se tocam, a gente não pode dizer que esse resultado é diferente, tá? Porque isso aqui quer dizer que a gente tem 95% de chance de fazer um outro ensaio e ter um valor assim. Então pode acontecer de um outro teste a gente ter exatamente o mesmo valor. E a mesma coisa aconteceu com os outros. Ou seja, o produto bioinseticida à base de BT pode sim ser usado em insetos resistentes aos cultivos transgênicos de BT. Bom, entrando agora um pouco na produção, como é que a gente produz um micro-organismo, né? Então a gente tem lá o meio de cultura, a gente tem o inóculo, a gente tem a fermentação, a gente tem a concentração do material, a formulação e o invase. Tudo isso aí tem que ser acompanhado de um bom controle de qualidade, tá? E o que a gente tem como fator limitante ao processo de produção? Então, primeira coisa, o meio de cultura, né? É uma das chaves do processo, ele tem que conter carbono, nitrogênio, minerais e varia de acordo com a fisiologia da sua bactéria. Então, tem algumas que precisam de mais carbono do que outras que precisam de mais nitrogênio. Então a gente precisa estudar e conhecer muito bem isso, porque tem um detalhe: se a gente não der os nutrientes necessários à bactéria, ela não vai produzir a toxina da forma correta, tá? Então,
pode até estar lá o esporo, você pode até ver um cristal lá, mas às vezes esse cristal aí não é aquilo que a gente está esperando, tá? O inóculo, ele tem que ser puro, ele tem que ser só a bactéria. E eu vou fazer uma ressalva aqui. Tem muita gente que usa produto formulado para inocular o meio de cultura. Não façam isso, porque no produto formulado a gente tem outras coisas que não são só a bactéria. Bom, depois a gente tem as condições fermentativas. Lembra que eu falei que a toxina é solubilizada no intestino alcalino do inseto? Pois é. Se a gente não controlar o pH do nosso sistema, a tendência é ele ficar alcalino. O que eu estou fazendo com a minha bactéria que eu estou produzindo? Estou estragando o cristal que ela está produzindo, porque o pH está acabando com ela. A gente precisa ter uma auto-oxigenação. Gente, e não é oxigenação de ter uma calha de ar assim, não. Imagina o tamanho de uma bactéria. Está lá cheio de bactéria dentro do nosso jarro de fermentação. Se eu não tiver bolhas pequenininhas e uniformemente espalhadas dentro do nosso frasco, dentro do nosso reator, algumas bactérias vão ter oxigênio e outras não. Então eu vou estar fazendo uma coisa diferenciada, e não é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter ar para todo mundo. E detalhe, no caso dos bacilos, eles são aeróbicos, eles precisam de oxigênio, porque se não tiver oxigênio, eles não conseguem metabolizar os nutrientes que tem ali e formar as proteínas que precisa, tá? Então, isso é uma coisa importante. A gente precisa ter agitação, né, para todo mundo ter contato, e normalmente a temperatura que se usa são 30 graus. Importante ter controle de qualidade. Por quê? Ao contrário das bactérias que são usadas no bocashi, nos EMs, etc., essas bactérias que são usadas para controle biológico, elas não são boas competidoras. Então, quando cai um contaminante ali dentro, quem cresce acaba sendo ele. Então, a gente precisa fazer o controle de qualidade em todas as fases do processo. E no caso dessas bactérias que controlam insetos, não produzir 2 micro-organismos juntos. Lembra lá no começo, quando eu falei das bacteriocinas? Algumas cepas produzem bacteriocinas e matam a coleguinha dela que está lá. Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Bom, o que acontece quando a gente faz a produção no reator? Tá? Esse aqui é o reator que a gente tem lá no laboratório, é um chinês, já é antigo. Lá a gente tem como controlar pH, temperatura, oxigenação, agitação. O nosso meio de cultura é autoclavado quando a gente coloca ali dentro, e o ar que entra é estéril. Então a gente está trabalhando do jeito que tem que ser, tá? E qual é o resultado disso tudo? Então, vocês estão vendo essa curva amarela? Ela teve uma produção ali de 8 gramas por litro. Numa outra condição, a gente teve, outro meio, a gente teve 5 gramas por litro. E a outra lá de baixo, a gente teve no máximo 1,5. Multiplica isso por 1000. Então, a gente vai ter 8.000 gramas por litro. Quando a gente tem, então, meios diferentes, imagina ter 8.000 gramas, outro você vai ter 5.000 e outro você vai ter 1.5 mil. Então, isso vai refletir diretamente na quantidade que você vai ter que usar no campo. Então, um produto que tem mais princípio ativo vai ser usado numa quantidade menor do que aquele que tem menos princípio ativo. Então, esses critérios todos a gente tem que observar para a gente otimizar a produção que a gente está fazendo do nosso ativo. Bom, e aí depois do processo fermentativo vem a parte de formulação. Então, para que a gente formula um produto? A gente formula para estabilizar o agente microbiano, para melhorar o manuseio e aplicação do produto, para proteger o agente de fatores ambientais diversos, para melhorar a eficiência do agente microbiano no campo. E quando
quando você formula, você tem uma vida de prateleira longa. Então, acontece do produto formulado ter até 2 anos de vida de prateleira, para você poder guardar. E como é que a gente faz para formular? Então, a gente sai lá do nosso fermentador, tá? A gente tira o material formulado, coloca nesse equipamento aqui do meio, que é uma centrífuga de coluna. Aí, toda a água do sistema sai, a gente fica aqui com uma massa de bactéria, que é o pó cristal, com detalhe. Quando a gente joga a água fora, a gente está jogando fora também aquelas proteínas que são solúveis e que são produzidas na fase vegetativa. Ou seja, a gente está jogando fora as VIP e as CIP. Tá? A gente está ficando só com cristal. E daí a gente pode secar ou a gente pode misturar com outros agentes para formular. Então você pode fazer pó, você pode fazer líquido, pode fazer uma suspensão concentrada, um concentrado emulsionável, um pó molhável, um granulado, um grão dispersível em água, uma pastilha. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma suspensão, aqui a gente tem um granulado, aqui a gente tem um pó, aqui a gente tem um biscoito de cortiça embebido com bacilo astringente israelense para controle de mosquito. Então tem várias formulações que a gente pode fazer. Bom, no caso da produção farm, qual é a diferença para isso que a gente está falando? Então a gente já viu aí que é legal, né, dentro desse esquema aqui. E a diferença deles, vocês lembram que eu acabei de mostrar como é que é o produto comercial, que vai estar lá embaixo? O on-farm, ele para na fermentação. Ele não tem essa etapa aqui de concentração, formulação e invase. Ou seja, esse produto não tem vida de prateleira, ele tem que ser produzido e utilizado. E aí, falando mais especificamente da produção caseira de BT, né? É muito preocupante, a gente fica muito preocupado com a qualidade do produto, porque ao invés de ele estar sendo produzido dentro de um reator com todo aquele controle que eu mostrei, muitas vezes ele está sendo produzido numa caixa d'água aberta. Então, a caixa d'água aberta, ela não te dá tudo isso aqui, e pior ainda, né? Você pode estar crescendo um contaminante. E aí, a coisa começou a crescer, quando a gente viu, a gente estava recebendo um monte de amostra para testar, produzido on farm, muitas contaminadas, e aí a gente começou a pensar o que a gente da Embrapa podia fazer para ajudar, para instruir, porque você hoje entra no YouTube, tem trocentas fórmulas para você fazer produção, né? Então, a gente combinou lá, começamos a fazer um manual de controle de qualidade, prestar serviço em controle de qualidade, treinar o pessoal para entender como é que é a produção e o controle de qualidade. E aí, a gente deu um curso no ano passado, produção de bioinseticidas à base de bacilos, a gente não ensinou ninguém a fazer, a gente mostrou a diferença e a importância do controle de qualidade, tá? Então, fizemos um curso lá em Brasília, em outubro do ano passado. E aí, o que a gente fez? A gente pegou 4 baldes e simulamos a caixa d'água. Cada uma a gente colocou um meio de cultura e naquela última lá a gente não colocou nada de bactéria, só tinha meio de cultura, tá? E o fermentador também. E a gente inoculou todo mundo do mesmo jeito. Atenção, o T lá, o último, não tem bactéria, só o meio. E aí, a gente pegou no manual que a gente estava escrevendo e a gente usou os alunos, né? Para dizerem se eles achavam que aquilo que a gente estava propondo no controle de qualidade era factível. E quando terminou o curso, quando terminou a fermentação, a gente submeteu ao controle de qualidade que a gente estava propondo. Então, vamos lá, dentro desse manual que está para sair, está em redação, já está em edição. Eu vou só usar meus 5 minutos rapidinho. Então, a gente solicita, né, a gente sugere que faça feito a determinação do pH durante o processo, para exatamente que o pH possa ser corrigido, tá? Para evitar que o pH fique alcalino e estrague o nosso cristal. Também fazer a contagem do número de bactérias. Lembra que a bactéria, o BT, ela é resistente a 80 graus 12 minutos? Então, se a gente fizer um tratamento antes de plaquear, a gente vai ter o número de esporos da bactéria, não o número total de células.
Depois a gente faz uma avaliação da eficácia, então eu sugeri, inclusive, que se fosse feito com a lagarta mais fácil, que cada um puder criar, pode ser com anticárcia, que é fácil. Aí a gente põe lá o meio para o inseto, a gente coloca a bactéria e depois de 48 horas, no máximo, a gente vê se o nosso produto está matando ou não. Porque às vezes você olha no microscópio, vê um cristal, mas o cristal não é bom. E assim você sabe se está bom. Em termos de contaminação, o que a gente faz? Existem uns meios prontos que a gente compra, esses aqui, H-nutritivo, cristal violeta e tal, que são seletivos para aqueles micro-organismos indesejáveis. Então a gente compra o kit pronto, faz uma diluição lá, semeia a bactéria no meio de cultivo e a gente pode saber se tem coliforme, E. coli, enterococcus, streptococcus, salmonella e fungo. Gente, isso é simplíssimo de ser feito, tá? Não tem que ter, assim, altas estruturas não. E aí, quando a gente pegou o material do curso para analisar, né, lá em cima está o fermentador, olha o que aconteceu. O número de células, antes da gente fazer o choque, e o número de esporos foi o mesmo. Ou seja, o nosso material não tinha contaminação nenhuma, estava certinho. E olhando ali, ó, E. coli 0, coliforme 0, enterococcus 0, streptococcus 0, salmonella 0, fungo 0. Então, se aquele cara que apareceu com coliforme, que ontem alguém me perguntou, fosse lá na saúde pública, eu podia dizer para ele, aqui você não pegou, porque no meu não tem, tá certo? Em compensação, olha o que aconteceu com o balde. Nos 3, né, a gente teve aqui, puxa, não consigo ler. A gente teve 24 vezes 10 a 8 célula total e 0,5 vezes 10 a 5 esporo. Ou seja, 10 a 3 é contaminante. Certo? No de baixo, a mesma coisa. E no meio C lá do balde, a gente também tem uma potência de contaminação. E olha o que aconteceu com o balde que não recebeu inóculo de BT. 10 a 8. Só que é só a contaminação que estava no meio de cultura. Tá? Então as bactérias estavam adorando isso aí. Então, gente, o que a gente fala? É importante que a gente tenha uma estrutura mínima para produzir essas bactérias. Isso aqui não é uma coisa do outro mundo. Então, tem uma área de utilidades onde você possa colocar um gerador de vapor, um compressor de ar, um sistema de resfriamento para o fermentador. Um laboratório de controle de qualidade de processo, tendo uma capela de fluxo laminar, um sistema de inoculação, um microscópio, uma autoclave, uma estufa, também que não é uma coisa do outro mundo, que é factível, uma sala de fermentação onde vai ficar o reator, uma sala de estoque de insumos e uma sala de produto acabado. Isso é a sugestão que a gente dá para quem quer fazer. E todas essas áreas que possam ser limpas, desinfetadas e tenham um acabamento impermeável para você não correr risco nenhum de ter alguma contaminação. E o que a gente sugere então para que, se for regulamentada a produção farma, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, primeiro, continue sendo para uso próprio. Uma coisa que nos preocupa bastante, que a gente acha que poderia ser feito, foi falado ontem que cooperativas e associações não podem fazer o produto para os seus associados sem registrar o produto. Então a opção é registrar, então que isso seja legalizado. Que as cepas que são usadas não sejam dos produtos que se compra pronto, mas sim aquelas da especificação de referência do mapa. Não sei se vocês são familiarizados com isso, mas uma vez que a cepa está na especificação de referência do mapa, a gente tem a segurança de que todos os testes de toxicológicos, ecotoxicológicos foram feitos e de eficácia foram feitos. E a cepa aquela é certificada e é segura para ser usada. Então ninguém vai poder dizer nada que não tá fazendo da forma correta. A gente acha que tem que ter uma obrigatoriedade de estrutura mínima, um responsável técnico que tem que ser um biólogo, um agrônomo, que tenha uma capacitação. Inclusive, lá na Embrapa a gente quer capacitar essas pessoas para serem os responsáveis técnicos, ter um controle de qualidade mínimo, que nem aquele que eu mostrei ali, porque aquilo ali não é, em 20
24 horas você tem o resultado do controle de qualidade. E também, se for o caso, tem um cadastro no mapa de todo mundo que está fazendo. Bom, aqui eu trouxe para vocês verem o que existe hoje disponível em termos de especificação de referência. Isso aqui vocês encontram na página do mapa. Por exemplo, se vocês pegarem ali o número 28, bacilos, turingiense, variedade que está aqui isolado HD1. Aquele que foi isolado lá em 1960, que é de domínio público. Tem 2 laboratórios que fornecem essa cepa certificada. Então essa aqui é nossa. Então lá no Senagem a gente vende esse material para quem quiser comprar, com o certificado da cepa, tá? Então se vocês quiserem depois registrar o produto, o fato da cepa estar certificada e ser ela, você não precisa fazer os testes toxicológicos para registro. Essa aqui outra é lá acho que da Unicamp. E todos eles aqui, ó, quando vocês forem ver esse número aqui do lado, quem é o fornecedor e o número da cepa. Então podem entrar em contato com esses outros laboratórios e pedir para comprar, tá? O que não tem a cepa na frente, tipo cotésia é o macro, então não é por cepa, né? O baculovírus é a mesma coisa, mas aquelas outras, ó, metarrismo anisófilo, isolado e BCB é do Instituto Biológico de Campinas, então pode ser comprado lá. E lá vem com certificado. Ali o outro, número 8, tricoderma astomáximo, Ceplac 3550, compra na Ceplac. E aí vai. Então, esses são os isolados que já estão na especificação de referência. A gente gostaria de ter braço, ter perna, para encher essa lista de coisas aí. Porque vocês veem, só tem um BT. A gente tem 2.700, né? Com outra combinação de toxina. Então, na medida que for possível, que a gente for tendo dinheiro, a gente pode ir colocando aqui. E outra, se na fazenda quiserem isolar outros micro-organismos, quiserem fazer os testes e disponibilizar aqui, também são uma coisa bacana. Foi uma proposta até que a gente fez para a soja, que o pessoal isole outros materiais, faça os testes para a especificação de referência e disponibiliza aqui, tá? Porque é aquela coisa, vocês se comprarem da gente o isolado, vocês vão comprar um isolado com certificado, vocês são independentes, vocês podem fazer quantas multiplicações vocês quiserem. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Estamos lá em Brasília, esse aqui é o meu e-mail. Se vocês precisarem de qualquer coisa, fiquem à vontade. A gente está aqui para ajudar. Nós não estamos aqui, nós não somos órgãos regulatórios, a gente não regula nada. A gente está aqui para ajudar. Né? A gente precisa conhecer o problema, a gente precisa trabalhar sob demanda e a gente está aqui à disposição de vocês, para quem quiser visitar, conhecer. Estamos tentando dar curso, não estamos tendo tempo e perna para fazer isso, porque o volume de trabalho está grande, mas a gente trabalha por demanda também. Então, não hesitem em nos demandar, tá? Muito obrigada, agradeço a atenção de todos e queria